Mas, Gustavo, fala uma coisa pra gente. A Uhum. gente tá vivendo um momento aí de uma situação complicada acontecendo. Complicado, eu digo assim, pra gente entender, porque é um mundo muito diferente do que a gente está acostumado, né? Distante do que a gente está acostumado no Brasil em termos de produções grandiosas e um outro jeito mesmo de trabalhar. E a gente recebe as notícias e, de repente, a notícia vem picada, vem de um lado, vem de outro. Como você está lá no olho do furacão, eu acho que vale a gente, você explicar ali pra gente, né? Saindo de lá, de dentro, explicar pra gente que cenário é esse, o que está acontecendo, que momento é esse que está acontecendo. Até pra, assim, pra galera que tá meio, o que que é, gente? Eu ouço falar, mas não sei direito o que que é. Então, assim como, né, acontece alguma coisa, a gente traz um especialista no assunto. Então, agora você é o nosso especialista no assunto. Explica pra gente o que que é que tá acontecendo nesse momento na indústria do cinema. Não, com certeza. Eu posso dizer muito da minha experiência, porque definitivamente está afetando todo mundo. A cidade de Los Angeles está em alerta agora, pra vocês terem noção. Não é uma coisa simples. Tem muita gente que... Eu escutei algumas pessoas falando do parecer deles, e realmente é isso que você falou. Tipo, é tão distante que às vezes a pessoa não entende. Mas o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos são duas greves muito grandes, né? A WGA, que é a guilda dos roteiristas, dos escritores, roteiristas, screenwriters, né? E a SAG-AFTRA, que foi uma junção de duas grandes guildas, né? Que elas praticamente reinam sobre todos os performing artists, né? Stage performing artists. Que é todo tipo de... Tudo que você imaginar. É ator, dançarino de pau, tudo. Todos os performing artists, dublê. Sim, todos são dessa guilda, dessas duas, né, que se juntaram. Só para entender, seriam, pra gente tentar trazer pra nossa realidade, são agências, é isso? E é tipo sindicato. Um sindicato, ok, tá. Tem, né, porque tem Tá. dos artistas, tem o... Como que chama? É DRT? Isso. Vocês têm um que é do... Isso. Se você não tem DRT, você não trabalha. Isso. Né? É a mesma coisa lá, só que é um pouco diferente. Mas até tem como trabalhar, mas não... E se você abrange quer todos ser... os performing artists. Isso. Sem DRT você também trabalha aqui, mas... Né? E também você não tem produção nenhuma, né? Isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a SAG-AFTRA e a WGA, elas não são a mesma coisa. Elas são bem distantes, na verdade, de uma certa forma. Mas começou com a WGA, eles estavam reivindicando alguns direitos, né? Vocês podem ler mais nos noticiários perto de você. Mas, basicamente... Olha lá. Essa é a Fran Fine, gente, que é... Fran Fine. É a Fran... eu sempre esqueço sobre o nome dela. Letcher, um negócio assim. Mas ela era a Fran Fine no, no The Nanny, lembra? Mr. Sheffield. Ela tem aquela vozinha. Ela é a diretora da SAG-AFTRA. Caramba. Super poderosa mulher. E ela... não ela, a SAG-AFTRA se juntou com os roteiristas porque só eles não estavam tendo talvez o pull necessário para esses grandes estúdios concordarem com algumas práticas, porque o que estava acontecendo, em resumo, tá, gente, é um pouco mais extenso falar sobre tudo, mas só pra gente entender resumo, o rolê. Eles estão algumas coisas que eles querem regulamentar o uso e o trabalho deles em alguns novos modelos. Porque a gente tem modelos, por exemplo, filme, TV, curta-metragem, longa-metragem, blá, 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 blá. A gente tem formatos, né? Streaming quebrou o formato. Então eles não têm como, entendeu? Eles querem regulamentar o trabalho, como funciona para contratar e também o uso de inteligências artificiais para a produção de roteiros, não para a correção de roteiros. Estou falando de produção mesmo, tá? Então tem muitas coisas ali, é um tema muito carregado, não vou cavar demais nesse assunto. Não, é desnecessário. Mas, a explicação geral já deixa bem elucidado pra gente, assim. Isso. Esses são alguns dos temas. Tem algumas outras coisinhas mais, mas esses são alguns dos temas que eles estão reivindicando. Eu acho que eles estão certos no direito deles de reivindicar o que eles precisam ali para trazer uma melhor qualidade de vida para quem trabalha, né, com isso. E a SAG-AFTRA também tem algumas outras coisas, algumas delas similares com o negócio da realidade
da inteligência artificial e também com o uso de imagem indefinido. Por exemplo, eu posso te contratar. Vamos dizer assim, vocês são duas extras. Tá no meu filme, eu vou lá. Então, Cris Yas, veste essa roupa de granfina aqui. Daí tiram, eles escaneiam o seu corpo. Pá. Agora veste essa roupa de pobre. Daí escaneia o seu corpo. Pá. Agora veste essa roupa de torcedor do Corinthians. Pá. Eles, teoricamente, no momento, eles podem ter o direito sobre essas imagens e o uso dessa sua likeness para sempre. Sem pagar nada para você, além do dia que você foi lá tirar essas fotos. Sim. E isso é muito injusto, né? E fora isso, outras coisas, e isso vai permear não só para os grandes autores, mas para os menores também, para as pessoas que vivem disso, em outras capacidades. Então, também tem uma validade muito grande as coisas que eles estão reivindicando. Eu acho que é uma luta muito necessária, mas também tem um outro lado, gente. Quando você paralisa os escritores e você paralisa os performing artists, você paralisa praticamente a indústria inteira. Que a gente não consegue fazer. Tem dois momentos ali que a gente precisa deles para terminar. Né? Então, por exemplo, para pré-produção, se a gente tem um roteiro meio assim, até dá para fazer. Mas para gravar e as correções que a gente precisa para fazer, né? Precisa, não tem como, né? E para gravar precisa dos performing artists, dos atores que estão na frente da câmera. Então, tipo, paralisa. E com isso, o que acontece é que investidores saem fora. Daí, produções que estão vigentes, tem produção vigente? Tem, poucas. Por quê? Porque tem grandes produções que a visibilidade deles era para não o ano que vem, mas no outro, eles já puxaram da tomada. Divulgações que param de acontecer, de um filme novo que sai, né? Não, investimentos grandes, por exemplo, séries dessas grandes, assim, tipo Apple TV, HBO, essas coisas assim, elas demoram um pouco mais do que um filme para fazer, né? Então, como elas são muito estendidas, a maior parte delas puxou o plug da tomada mesmo, porque a previsão é tão estendida que não tem como falar, não, gente, vamos lá. Não tem. Eles preferem puxar e engavetar até isso passar do que continuar pagando e chegar num momento em que eles não conseguem fazer o resto. Sim. Entendeu? E daí todo o sistema de produção fica, o que a gente faz agora? Estamos minando dinheiro aqui, Sim. né? E eu imagino que assim, porque isso vai acabar acavalando os filmes e as produções, porque eu imagino assim, né? Parou. Então, a hora que voltar, seja daqui uma semana, daqui um ano, a hora que voltar, esses projetos que foram paralisados voltam para a engrenagem. Isso. Neste tempo, eu estou imaginando assim, não é que o roteirista está lá na casa dele, eu estou livre aqui, vou ir produzindo, porque a hora que voltar a produzir, eu tenho material pronto. Ele pode ir criando outras coisas dele para ele e guardar lá, sei lá. O negócio todo a hora que voltar, a gente vai ter uma demanda paralisada. Sim. Vai ter a máquina voltando a girar de coisas novas. Sim. E aí acaba que, tipo assim, tudo isso não vai ter espaço para tanta coisa. Não vai ter indústria para tanta produção. Porque o que acontece é o seguinte, a gente vai ter, justamente o que você falou, porque a gente eles enxugaram, nós estamos nas vacas magras, né? Os times que estão vigentes são mais enxutinhos, né? Que ele não tem dinheiro. Então, eles estão mais enxutos. Eles são o que a gente chama de skeleton crew, né? Então, tipo, é tudo menor. A demanda é a mesma. Então, todo mundo tá estressado. Quem tá empregado. Quem não tá empregado tá na rua. Não tem emprego em outros estúdios, porque todo mundo tá no mesmo barco. Então, você tá, assim, a cidade de Los Angeles, gente, sério. Muitos comércios fechando. Porque dependiam da indústria. Era um serviço de catering. Como que chama catering? É isso mesmo. Catering. Então, serviço de catering pra crew, né? Essas coisas. Pra equipe, né? Filme, tipo... A comida. A comida que fica ali nas gravações. Isso. A comida do camarim. Do camarim. Isso. E também outras, porque lá é obrigatório por lei ter, né? Comida, água. Então tem uns negócios lá que tem que ter. Acho que aqui também. Eu não tenho certeza, mas acho que aqui também. Quando é gravação tem que ter algumas coisas tem que ter por lei.
E então, tipo, tinha muitos desses comércios ao redor dos estúdios para dar o suporte para esses negócios. Sim. Só que não tendo trabalho durante Lógico. todo... A gente Lógico. começou em abril isso. É. Vocês têm noção? Tipo... Gustavo, assim, o que a gente fala, né, a respeito do que aconteceu na pandemia, porque bem ou mal é uma paralisação, Sim. por diferentes motivos, Sim. mas, né, é o que a gente comenta. Quando você para o show de comédia, não é só o humorista e o dono do teatro, é o pipoqueiro, é o cara do estacionamento do lado, é a babá que deixou de olhar a criança porque o casal ia ao teatro. Então, é muito mais gente do que se pode contar. Isso. Né? Então, Isso. uma paralisação dessa, você imagina assim, você está falando da empresa que... Tá, mas tem muito mais do que isso. Sim. Vai chegar na costureira do figurino, vai chegar, sabe? Tipo assim, volta 10 casinhas para trás. Sim. É muita gente.